Olá, muito boa noite. Menos tempo de almoço, férias parceladas, banco de horas negociado individualmente, tempo de trabalho na empresa e demissão em comum acordo. Essas são algumas das mudanças que vão afetar a vida do trabalhador brasileiro a partir de novembro, quando a nova lei trabalhista entrar em vigor. O presidente da República, Michel Temer, que defendeu a reforma trabalhista, afirmou que a nova lei coloca o Brasil no século XXI nas relações trabalhistas. Mas será que a economia brasileira vai crescer? Então deveriam ocorrer mudanças, por exemplo, na carga tributária e na responsabilidade fiscal para a economia nacional alcançar índices positivos? No programa de hoje vamos falar sobre a reforma trabalhista. Nossos convidados são Ney Araújo, que é advogado, e a juíza da 14ª Vara do Trabalho do Recife, Roberta Corrêa Araújo. Qual o papel da Justiça diante da nova lei? Os processos que tramitam na Justiça Trabalhista serão julgados com base na reforma? E a terceirização? Quais as recomendações da Justiça? Muito boa noite e sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Juíza, o presidente da República comemorou muito, a aprovação da reforma. A senhora acredita que realmente a reforma hoje, a lei trabalhista, apesar de entrar em vigor somente em novembro, ela está no século XXI, ela se modernizou, como o presidente afirmou? Boa noite, Helena, boa noite, doutor Ney, todos os telespectadores. Na verdade, todas as vezes que eu escuto esse discurso a respeito da reforma trabalhista, associando essa pauta de modificações a uma suposta modernização, das relações de trabalho, da legislação trabalhista, e analisando a realidade das relações de trabalho, desse equilíbrio entre capital e trabalho dentro do nosso país, eu apenas me recordo de uma canção de Cazuza, quando ele falava que as suas ideias não correspondem aos fatos. E eu penso que esta reforma, ela não é compatível com a ideia de modernização. Ela era necessária, ela era desejada, ela era necessária, porque muita coisa precisava ser readaptada, ser atualizada, mas o grande problema é que ela traz no cerne dela uma restrição, uma redução de conquistas históricas de dezenas de anos da classe trabalhadora desse país. Então, ela precariza, sim, as relações de trabalho, ela provoca um desequilíbrio na relação entre o capital e trabalho. Então, ela não é moderna porque ela retrocede do ponto de vista de conquistas democráticas, de conquistas de direitos sociais. Ney, quais foram as perdas que os trabalhadores tiveram com essa reforma? Boa noite a você, Eliana, a doutora Roberta e a todos os telespectadores. Bom, eu acho que você foi muito feliz na abertura quando você indagou. E não seria necessário uma reforma tributária? Como eu disse, esse é o meu pensar, é o meu sentir há muito tempo. Por quê? Nós temos uma relação em que o empregador diz, eu pago muito. E temos do outro lado o empregado que diz, eu pago pouco. E quando você faz a confrontação, que você vai para o direito comparado, você verifica que há sim um fundo de verdade, tanto de um lado como de outro. Olha, mas se um paga muito e o outro recebe pouco, por que isso ocorre? Ocorre por causa da interferência do Estado. Nós temos uma tributação dos países mais desenvolvidos, comparada aos dos países mais desenvolvidos, como se fosse uma Dinamarca, como se fosse uma Inglaterra. Mas quando você vai para a contrapartida que a União deve lhe oferecer, aí você passa a ser considerado um país da África, uma Gana, um Moçambique, uma Angola. Então, o empregador paga muito porque tem uma carga tributária altíssima. Então, aquele dinheiro que ele paga, ele não vai todo para o bolso do trabalhador. E aí a gente não pode dizer que essa reforma, essa lei, é uma lei moderna. E aí o que vem para o bolso do trabalhador também não é aquilo que o patrão pagou, porque grande parte está indo para o Estado, para a União. E você, na hora que necessita, você não tem uma infraestrutura, você não tem educação, você não tem segurança, você não tem saúde. E aí é de se indagar, Eliana, por que de 2005
a 2014, nós tivemos uma elevação no emprego. 2010 chegou a ter um PIB de mais de 7,5%. E as leis eram as mesmas. Então, está havendo um equívoco muito grande. Sem que a economia floresça, sem que a economia cresça, você não terá aumento, porque houve uma chamada reforma trabalhista. Quando você reforma, você pensa que é para melhorar. E, infelizmente, neste caso, não foi. Nós sabemos que é preciso reforma previdenciária, é preciso reforma trabalhista. Mas não pode se ter medo de discutir com a sociedade. Mas agora já já é uma realidade, porque o que está aí aprovado e sancionado pelo presidente não volta atrás, apesar dele ter colocado que, em alguns casos, alguns itens, ele vai repensar. E não só ele vai repensar, como grande parte dessa matéria que está aí vai ser submetida ao judiciário, porque há normas ali eminentemente inconstitucionais. O judiciário pode derrubar? Não. Dificilmente o bojo dessa reforma ele vai ser objeto de qualquer tipo de modificação pela via do judiciário. Nem apenas alguns pontos específicos que podem demandar a discussão sobre se é compatível com a Constituição ou não, como o doutor Ney falou, sobre a inconstitucionalidade. Mas são casos muito pontuais, porque a maioria das regras, na verdade, elas não serão objeto de análise do ponto de vista da percepção de que se são justas, se são injustas, se são boas, se não são boas, porque isso não pode ser objeto de apreciação pelo judiciário. Apenas essa questão da compatibilidade com a Constituição, nós temos alguns pontos que certamente poderão e deverão ser objeto de discussão junto ao Supremo Tribunal Federal, que é o único órgão competente para analisar essa questão da constitucionalidade, mas uma gama imensa de regras não passam pelo crivo dessa discussão de serem ou não constitucionais. É o que está. Eu peço, Vênia, para fazer uma parte aí. Essa Vênia seria, vou dar um exemplo aqui, que é posição da OAB, é posição inclusive dos juízes federais, a JUF, da ANAMATRA, que já foi expressado em nota pública. Por exemplo, qual é a espinha dorsal dessa reforma trabalhista? A prevalência do negociado sobre o legislado. Segundo, o que está lá no texto da reforma, a Justiça do Trabalho está impedida de adentrar ali no mérito do que foi negociado. Ela poderá julgar ali as formalidades. Ora, com a devida vênia, isso para mim é inconstitucional, como essas entidades também já assim o disseram. Então, se for declarada esta inconstitucionalidade, evidentemente que a Justiça do Trabalho, como está previsto lá no artigo 7º da Constituição, poderá sim fazer, poderá e deverá fazer essa apreciação para que não reste, principalmente, os trabalhadores prejudicados. Ou seja, poderemos aí ter uma boa briga jurídica. Ah, sim, com certeza. Como eu disse, existem alguns pontos dessa reforma que passam por esse crivo da análise da constitucionalidade. Ela traz essa coluna, de fato, estrutural a respeito da questão da prevalência do que constar nos acordos e convenções coletivas sobre aquilo que está na lei, podendo essas normas coletivas, que são aquelas negociadas pelos sindicatos da categoria profissional e econômica, e que, através dessas normas, são gerados direitos e obrigações para as empresas e para os trabalhadores. Então, até então, a perspectiva é de que essas normas, elas deveriam sempre estar focadas para trazer melhoria nas condições de trabalho. E, sob essa perspectiva, sempre houve o reconhecimento dessas normas como válidas, isso está no artigo 7º da Constituição, e o Judiciário sempre reconheceu validade a essas normas coletivas. Mas todas as vezes que nessas normas coletivas era inserida alguma cláusula que trouxesse redução de direitos, que pudesse violar direitos fundamentais dos trabalhadores, essas cláusulas tinham a sua eficácia negada pelo Judiciário. Agora a reforma diz
que nos pontos que ela especifica, que são pontos fundamentais do contrato de trabalho, deve prevalecer sempre aquilo que está posto nas convenções e nos acordos coletivos. E ao judiciário cabe apenas examinar o aspecto formal desse instrumento, que é se há um agente lícito, objeto lícito, agente capaz, ou seja, o aspecto formal. Mas não caberia mais, como o doutor Ney disse, ao judiciário analisar se aquela regra viola direito fundamental, se ela é prejudicial. Então, isso não seria mais possível. Passa a ser uma norma, por exemplo, de proteção, não é? À saúde e à segurança do trabalhador. A doutora Roberta fez referência aí, por exemplo, ao acordo coletivo, à convenção coletiva. Mas nesta reforma está permitido até que se faça por acordo individual, ou seja, aquele entre empregado e empregador, como é, por exemplo, uma norma de segurança, não é? De proteção à saúde do trabalhador, o intervalo que é determinado para aqueles que têm jornada de 8 horas, de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Não é? Para haver modificação nisso, na legislação vigente você atual. precisa, não é, até da participação do Ministério do Trabalho para que possa haver uma redução nesse trabalho, porque você vai estudar todos os aspectos. E hoje não. E o pior, vejam só, ficou estabelecido na reforma que você poderá ter, por meio de contrato individual, jornada de 12 por 36 horas. 12 por 36. E não, agora, não, veja mas, só, o mas pior, veja só mas o veja seguinte. o pior do que 12 por 36. E que poderá ser sem intervalo. 12 horas então, mas veja sem só, intervalo. o trabalhador que aceitar, porque a negociação é individual, se ele aceitar isso, depois não vai poder recorrer à convenção. Ou vai? Veja bem, um aspecto importante aqui além dessa questão da prevalência do que estiver nas convenções e acordos coletivos, a nova lei que foi sancionada, ela traz a possibilidade de que para aqueles trabalhadores que têm nível superior e ganham um salário de até 2 vezes o teto da Previdência, que hoje dá em cerca de 11 mil, nem sequer precisa de acordo ou convenção coletiva. Diretamente, ele e o empregador, em um acordo direto, podem tratar de cláusulas do contrato que reduzam os direitos, que sejam contrários aos direitos já postos na lei, e elas vão prevalecer. Para esses, nem é necessária a intervenção do sindicato. Então, é uma forma de flexibilizar as normas de proteção ao trabalho, e o judiciário, na forma como está posta na lei, e nesse sentido, essa atuação do judiciário, ela padece sim de inconstitucionalidade, ela é formal. O judiciário apenas pode analisar, os sindicatos participaram, assinaram, houve a negociação. É uma grande armadilha. É uma armadilha. Olha só, para você que está nos assistindo, a reforma trabalhista, ela tem pontos positivos? Essa pergunta nós fizemos nas redes sociais e eis algumas respostas. O mundo do trabalho contemporâneo está se transformando. A CLT é de 1943. Então, mais cedo ou mais tarde, teria que ocorrer uma reforma. Vamos imaginar para um operador do direito trabalhar com problemas atuais, como assédio moral, carga horária, enfim, e ter um instrumento de trabalho em 2017 e precisar usar o instrumento de 1943. E mais, poucos pontos positivos. Férias quebradas, fim do imposto, home office, nova modalidade de rescisão, mas os pontos negativos são dantescos de ruins. E um outro internauta respondeu: dividir as férias sempre se fez isso de forma clandestina. Pare e pense um pouquinho. Ponto de vista, volta no próximo bloco. As mudanças na lei trabalhista, esse é o tema do ponto de vista de hoje. Aqui no estúdio eu recebo Ney Araújo, que é advogado, e a juíza da 14ª Vara do Trabalho do Recife, Roberta Correia Araújo. Juíza, na Justiça do Trabalho, todos os processos que existem ainda hoje em tramitação e os que entrarem até novembro, eles vão ser julgados pela lei vigente, a lei atual, ou pela lei da reforma?
Quando a lei da reforma, a nova lei, ela é a 13.467, ela entrar em vigor em novembro, dia 14 de novembro, o que vai acontecer? Os processos que já foram ajuizados e que estão em curso na Justiça do Trabalho, todos os atos praticados e consumados até a data da entrada em vigor da lei serão considerados válidos da forma como foram praticados. Mas a lei vai incidir sobre os processos que estão em curso. Ela não vai valer apenas para as ações ajuizadas após ela entrar em vigor. Ela alcança os processos que estão em curso, de maneira que os atos processuais que forem praticados após a vigência da nova norma já terão de sê-lo de acordo com as regras da nova norma. O que significa exatamente em curso? Vamos supor que eu Digamos que eu tenho um processo que está em curso e a sentença saiu, por exemplo, no meu processo no dia 10 de novembro. Eu tenho, ou no dia... outubro, final de outubro. Não seria no final de outubro por conta do prazo do recurso, certo. Mas digamos que a minha sentença saiu e o prazo para que eu possa recorrer começou já sob a égide da nova lei. Então, o meu direito de recorrer já será regulado pelas novas regras que mudam, porque as mudanças da reforma não são apenas no campo do direito do trabalho apenas, das relações de trabalho, mas traz inúmeras mudanças para o processo. E com a ressalva, inclusive, eu queria fazer essa ressalva, não é verdade que nada presta na reforma, de que a reforma inteira ela é ruim. Não é verdade. Ela tem diversos aspectos positivos, sobretudo no campo do direito processual do trabalho. Ela traz inovações, ela traz atualizações que são importantes, que são relevantes. Então, essas inovações, essas atualizações, elas vão alcançar todas as ações que estão em curso. O depósito recursal, por exemplo, para as microempresas, será reduzido, que é aquele valor que a empresa tem que depositar para exercer o direito de recurso. Para essas pequenas empresas, ele será reduzido. Se eu sou uma microempresa, estou com prazo de recurso sob a égide da nova lei, eu já vou fazer um depósito pela metade, porque a nova lei já me alcança. Então, a nova lei vai alcançar os processos ajuizados após ela entrar em vigor e vai alcançar os que tiverem, exatamente, os que tiverem em curso, né? Os atos processuais que ainda serão praticados, sendo eles praticados com a nova lei, já serão regulados pela nova lei. Agora, vamos falar um pouquinho dos contratos de trabalho, porque eu falo assim que existem algumas armadilhas, né, que quem está desempregado, confiando no que o governo federal está falando, vão ter mais emprego, o país vai voltar a crescer, tomara que de fato isso aconteça, mas aí vem os contratos e tem algumas armadilhas que é preciso estar atento com isso, né? Correto, Eliana, como eu já disse, e a doutora Roberta também falou, há pontos positivos nessa reforma, não é? Nós perdemos uma grande oportunidade de que isso tivesse sido realmente colocado na mesa, tivesse sido discutido com as entidades, com a sociedade, né? Mas se você pensar, você vai ter que pensar, né? Aquelas inconstitucionalidades mesmo que eu disse, citei aquelas entidades, em nota pública eles citaram pelo menos 14 inconstitucionalidades, ou seja, estão agredindo lá a Constituição. Agora, com relação a contratos, né, nós tivemos aí a inserção do chamado contrato intermitente, certo? Seria uma oportunidade para que a gente tivesse feito a inserção deste contrato, mas com certas amarras, com certas limitações, porque ele vem de forma ampla, geral e irrestrita, como foi a aprovação da lei de terceirização, que também é um desastre nesse aspecto. E que o trabalhador tem que tomar cuidado com esse contrato intermitente, de trabalho intermitente? Não só o trabalhador, precisa que a lei lhe dê alguma proteção. Por quê? Esse contrato intermitente, por exemplo, ele não observa faixa de idade, nível de instrução, pode ser contratado a pessoa indefinidamente, não há um limite. Você, inclusive, tem até exemplo em outros países, você pega a Inglaterra, se você pega Itália, França, Nova Zelândia, inclusive, já extinguiu esse contrato
porque ele se apresentou como danoso. Só vamos explicar o que é exatamente o contrato intermitente para que as pessoas possam. Porque tem a terceirização, que já se falou bastante, tem a questão do prestação de serviço, tem o contrato de quem é contrato, hoje tem a carteira assinada, mas o intermitente, que é o novo nessa história, embora seja até que na realidade as pessoas já pratiquem, né? Sim, o intermitente, Eliana, a pessoa poderá ser contratada para prestar, por exemplo, apenas 1 hora de serviço por dia, ou apenas 3 horas, 6 horas na semana. Não há um limite ao número de horas prestadas. E o trabalhador só vai ganhar por aquelas horas que ele efetivamente trabalhar. Ele não tem carteira assinada. Não. No caso aí, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais bem focado essa situação. Imagine uma empresa que recebe mercadorias constantes. Não é? Essas mercadorias nem sempre é previsível o horário de chegada delas. Não é? Então, o empregador poderá fazer a convocação desse empregado, não é? Com 3 dias úteis de antecedência. E ele terá 1 dia útil para fazer a resposta se vai ou não comparecer àquela prestação de serviço para a qual ele foi convocado, de 1 hora, 2 horas, 3 horas ou mais. Em ele não comparecendo, se for o caso, se ele confirmar e não comparecer, ele inclusive vai ser multado em 50% do valor que ele ganharia. E prestado o serviço, ele já recebe no ato o valor da remuneração, o percentual referente a férias, a 13º salário. Só uma observação. Na verdade, respondendo aquilo que você perguntou, há sim anotação na carteira, deve haver, porque esse contrato de trabalho intermitente, que é uma nova modalidade de contrato, ele é um contrato de trabalho. O que distingue ele do contrato de trabalho normal, usual, é que o objeto desse contrato traz a possibilidade do empregado passar períodos de inatividade, ou seja, o empregado ele vai ter períodos em que ele presta serviços e tem períodos em que ele não vai estar prestando serviços, porque ele só trabalhará quando for convocado pelo empregador. E só vai ganhar pelo trabalho que fizer. E aí ele pode ser convocado pelo empregador de acordo com a conveniência do empregador. Então o empregador pode chamá-lo esta semana para trabalhar e não chamá-lo nem a outra e nem a outra, uma vez por mês. Pode chamá-lo para trabalhar o dia inteiro ou pode chamá-lo para trabalhar apenas 1 ou 2 horas por dia. E o lado perverso dessa contratação, da forma como ela foi estabelecida, é que, primeiro, o tempo que o empregado permanece sem ser convocado e, portanto, sem trabalhar, não é considerado como tempo de serviço. Significa que ele não está contando esse tempo, por exemplo, para efeitos de aposentadoria. Vai demorar muito vai demorar muito mais. Ou seja, ele pode até morrer e não se aposentar. Isso. Segundo, ele recebe ao final do serviço. Então, para ele, que vai receber por horas de trabalho, digamos que 1 hora de trabalho no salário mínimo seja o valor pago para quem trabalha regularmente naquela função. Ele vai receber R$ 4,26 por hora. Trabalhou 3 horas, ele vai receber ali R$ 13 e vai embora para casa. Além disso, ele vai receber ali na hora o percentual de férias e 13º. Mas ele sai de lá com R$ 15. Quer dizer, para esse empregado, que não vai ser proibido ele ter outros contratos, conseguir oferir uma renda mensal mínima para a sua sobrevivência, ele vai ter que ter diversos contratos com diversos empregadores e sem ter como se amarrar a eles, porque ele pode a qualquer momento receber uma convocação do seu empregador e, por isso, até para a programação dele vai ficar difícil. Apenas uma outra observação em relação a uma mudança de contratação, diz respeito ao contrato. Antes de você sair desse intermitente, eu queria fazer só um adendo. Sim, pois não. Aí vem o temor de quem já está trabalhando normalmente de carteira assinada, não é? A dispensa, não é, para contratar pessoas pelo contrato intermitente. Porque, como disse, você poderia ter sim instituído esse contrato, mas você poderia ter colocado certas amarras. Por exemplo, esse contrato só pode ser efetuado com pessoas até os 24 anos de idade, que é uma faixa de idade que está aí, não é? Ou
também com as pessoas acima dos 50 anos, esse contrato ele só pode permanecer por 1 ano, 2 anos, ele não pode ser indeterminado, indefinidamente. Então, você teria que ter colocado algumas amarras para que ele realmente fosse um contrato proveitoso. Que fosse algo bom. Olha, o tempo está acabando. Isso. Apenas rapidamente, tem 2 tipos de contratação também que deveriam ter tido uma cautela maior. Primeiro, a questão do teletrabalho, que era uma necessidade de atualização, ele já é uma realidade, mas a lei ela estabelece a possibilidade do empregador exigir que o próprio empregado adquira os instrumentos de trabalho para poder lhe prestar serviços. Então, transfere para o empregado a responsabilidade de adquirir equipamentos e ele, de repente, adquire a longas prestações, em 2 meses ele é dispensado e vai ter que arcar com aquilo. Então, uma despesa que deveria ser da empresa pode ser transferida para o empregado. Vai ser muito bom ser patrão. Isso. O empregado não vai ter direito a horas extras pela condição de teletrabalho, que era um limite que deveria ter sido colocado, porque nós sabemos que no teletrabalho, muitas vezes, o empregado é mais exigido e demandado do que aquele que tem controle de horário. Nesse caso, não tem nem como recorrer à justiça. Nos termos da lei, não, porque a lei é clara em dizer hoje o controle, que ele não tem. O controle eletrônico, você pode fazer de um trabalhador, né? Ele é até mais eficiente do que aquele feito a olho nu. Isso. Não é? Você tem diversos instrumentos. E aí ele não vai ter controle, ele não vai ter intervalo, ele não vai ter hora extra, ele não vai ter adicional noturno, e ele pode receber uma carga imensa. O tempo do programa chegou ao fim. Infelizmente, o que a gente recomenda é que as pessoas procurem ler o que diz realmente essa reforma para poder saber. Aqui no programa a gente não conseguiria falar sobre tudo, né? Mas fica o recado de alerta para você saber como é que vai ser a sua relação com o seu patrão a partir de novembro. Muito obrigada pela participação de vocês. O ponto de vista está terminando, infelizmente. No próximo sábado nós estaremos de volta às 10 para 7 da noite. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Uma ótima noite, um excelente domingo e até sábado que vem.